Bem, pessoal, esse aqui é a resolução do exercício 4.3. Eu acho importante esse exercício de aplicação, afinal, é um dos exercícios mais cobrados aí em provas e trabalhos. Então, lembrando, né, que esse canal aqui vai ser focado para as pessoas que não conseguem ver a monitoria e ainda assim, né, querem aí aprender ou então tirar alguma dúvida. Lembrando que vocês podem mandar todas as dúvidas para mim, que eu vou montar aí e resolver aqui para vocês. Primeiramente, eu vou resolver essas listas aqui de aplicações, porque eu acho muito importante, começando pelo exercício 4.3, que é uma das aplicações aí mais fáceis, né, que é a do tanque de água. Dá para deixar essa aplicação um pouco mais complicada, a gente vai ver isso no exercício 4.4, mas ele está aqui na sua forma mais simples. Nós temos um tanque, né, que contém inicialmente 100 litros de água e 100 gramas de sal. Então, uma mistura de água e sal, na concentração de 5 gramas de sal por litro, é bombeada para o tanque a uma taxa de 4 litros por minuto. Simultaneamente, a solução bem misturada é retirada do tanque na mesma taxa. Então é por esse motivo aqui, né, do final, que essa aplicação aqui ela é mais simples do que a 4.4, porque a mesma vazão, né, que entra é a mesma vazão que sai. Então a gente vai ter aí uma simplificação na nossa EDO. Não vai ficar muito difícil quando a vazão for diferente, mas vai ter uma pequena mudança nela. A gente sabe, né, que o nosso Q de zero é igual a 100, afinal, a quantidade de sal no tanque no instante zero é igual a 100, né? Como foi relatado no próprio enunciado. Então a gente tem essa informação que vai ser importante para a gente descobrir qual é a constante lá no final. A quantidade de sal no tanque, em função do tempo, varia de acordo com a quantidade de sal que entra e a quantidade de sal que sai. Então, esse vai ser o nosso modelo da EDO do tanque aqui, né? Então, a quantidade que entra menos a que sai. Então, essa aqui é a EDO que modela esse problema aqui. Então, a gente agora só tem que definir o que são esses valores, a quantidade que entra e a quantidade que sai. Vamos lá, vamos começar primeiramente com a quantidade que entra no tanque. Ela é mais simples. A gente sabe que entra 5 gramas por litro vezes 4 litros por minuto, que é a vazão. Fazendo essa multiplicação, a gente tem 20 gramas por minuto. Então, essa aqui é a quantidade de sal que entra no tanque por minuto, né? Então, é a quantidade em relação ao tempo. Ok, então agora a gente vai definir qual é a quantidade que sai do tanque. Aqui, a gente vai ter uma pequena diferença, afinal, a quantidade de sal que sai do tanque, ela tem relação direta com a quantidade de sal que está dentro do tanque. Mas a gente sabe que essa quantidade ela varia com o tempo. Então, a gente tem um Q de T sobre a quantidade de água que tem no tanque, 100 litros, vezes a vazão, que é 4 litros por minuto, né? Aqui eu não coloquei as unidades, mas vai dar a mesma unidade aqui de cima. Então, a gente vai ter aqui Q sobre 25, né? O 4 vai simplificar com 100, Q sobre 25, lembrando que Q é uma função de T. Então, a gente já tem aqui a quantidade de sal que entra e a quantidade de sal que sai. A gente pode substituir aqui na nossa EDO. Ok, substituindo na EDO, então a gente vai ter dQ dt é igual a quantidade de sal que entra, 20 gramas, né? A gente vai colocar só 20 aqui, menos quantidade que sai, Q sobre 25. Então a gente tem aqui a nossa EDO, né? A gente pode escrever ela ainda como dQ dt mais Q sobre 25 é igual a 20. Então a gente tem aqui a nossa EDO, né? Eu taquei aqui o Q sobre 25 para o lado esquerdo. E como a gente vai resolver ela? A gente vai resolver pelo fator integrante, né? Então a gente pode ver aqui que tem uma função multiplicando aqui o Q. E é exatamente essa função que a gente leva lá para o fator integrante, né? E como resolve o fator integrante afinal? Então você vai pegar aqui essa função, né? A sua P de T aqui no caso, que é 1 sobre 25, que está multiplicando o Q. E vai integrar, né, nessa exponencial. Então vai ser exponencial elevado à integral da sua P de T, que aqui nesse caso é 1 sobre 25. Então, 1 sobre 25 dt. Fazendo essa integral aqui, a gente vai ter exponencial elevado a 1 sobre 25t. Então, esse daqui é o nosso fator integrante. Agora, eu vou ensinar para vocês aqui a como substituir de forma rápida, né, esse fator integrante dentro dessa EDO. O que você pode fazer? Desse lado esquerdo aqui, né, a gente sabe que a gente vai multiplicar, né, todos esses valores aqui pelo fator integrante. Então,
Se eu quiser, eu posso vir aqui, por exemplo. Então ele vai estar aqui, né? Vezes esse valor, vezes esse valor. Substituindo todos esses termos, a gente vai ter isso. E uma regrinha para vocês, né? A gente vai ter que integrar dos dois lados, né? Vai ter que integrar esse lado aqui e esse daqui. Mas o que sempre sobra do lado esquerdo? Sempre, sempre. Sempre vai sobrar o Q, que é essa função aqui, vezes o fator integrante. Então, é uma regra. Sempre vai sobrar isso daqui. Então, e elevado a 1 sobre 25t. Então, essa é a integral do lado esquerdo. Vai ser descrita sempre como Q vezes o fator integrante. Você não precisa nem calcular, nem se dar o trabalho. Sempre vai dar esse resultado. Do outro lado, você vai precisar calcular a integral, né? Então, a gente vai ter que 20 e elevado a 1 sobre 25t dt. Temos aqui a integral. E a gente não pode esquecer de somar uma constante aqui, né? Ela está fora da integral. Mas da onde veio essa constante aqui, então? Essa constante veio da integral do lado esquerdo, né? Dessa integral que é realizada nesse termo aqui. Então, tem que lembrar de colocar essa constante, afinal é uma integral indefinida. Então, ok, a gente tem aqui esse termo e a gente tem que resolver essa integral aqui. Essa integral ela é bem simples, né? Para quem não conseguir fazer ela direto, você pode fazer por du, mas basicamente esse 25 vai descer, né? 1 sobre 25 vai ficar aqui embaixo e vai girar e multiplicando esse 20, né? Então vai ficar aqui Q vezes E elevado a 1 sobre 25t, que é igual a... Aqui, nesse caso, vai ficar 20 vezes 25. 20 vezes 25 vai ser 500 elevado a 1 sobre 25t. Mais um C2. E esse C2 é o quê? Esse C2 é a soma dessa constante mais a constante gerada nessa integral aqui. É uma outra constante, né? A soma de duas constantes essa daqui. Então, a gente tem esse valor aqui agora. Basta a gente passar o fator integrante para o lado direito. E a gente vai ter ali o valor, né, da quantidade de sal em relação ao tempo. Então, a gente tem que Q é igual a... Eu vou colocar um Q de T aqui já. Q é igual a 500 vezes E elevado a 1 sobre 25t, dividido por E elevado a 1 sobre 25t, dá 500, ok? Mais um C2, e eu vou colocar o fator integrante aqui em cima agora, ó. Ele vai passar dividindo aqui, eu vou colocar ele multiplicando em cima com o sinal contrário, ó. E elevado a 1 sobre 25t, só que isso daqui tem que estar negativo, né? Então essa aqui é a equação que modela, né, a quantidade de sal em relação ao tempo dentro do tanque. Mas a gente tem um valor inicial, né? A gente sabe que Q de 0 é igual a 100. Então a gente pode definir qual é o valor dessa constante C2 com essa informação aqui. Então, sabendo que Q de 0, né, é igual a 100, a gente pode colocar então que 100 é igual a... Agora, todo lugar que tiver T, você vai substituir por 0. 500 mais C2 vezes... Aqui, esse T vai ficar com valor de 0, vai zerar. E elevado a 0, 1. Então, a gente tem aqui que C2 é igual a menos 400, né? Passando esse 500 para cá, a gente tem esse valor. Então, a gente pode substituir o valor de C2 nessa aqui agora. Então, a gente vem aqui e coloca menos 400 no lugar de C2. E a gente tem a resposta da letra A, né? Que perguntava aqui pra gente a quantidade de sal no tanque em cada instante T, onde T é contado a partir do início do processo. Então, essa é a resposta da letra A, Q de T é igual a 500 menos 400 E elevado a menos 1 sobre 25T. Então, essa daqui é a resposta da letra A. Mas a gente tem mais uma pergunta que é a letra B, que é a de calcular a concentração limite de sal nesse tanque quando T tende a infinito e o tempo necessário para que a concentração atinja metade desse valor. Agora ele quer saber qual é o limite de sal que você pode ter nesse tanque, né? Quando T, né, o tempo aqui, vai tendendo a infinito. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o limite, né, dessa função, 500 menos 400 e elevado a 1 sobre 25, que é menos 1 sobre 25t, t tende a infinito. Então essa é a função, né, que a gente quer resolver.
E ela é bem simples, né? Se você substituir aqui direto, já vai dar. Se você substituir infinito aqui, a gente sabe que o expoente é negativo, então vai ficar 400 dividido por e elevado a 1 sobre 25 vezes infinito. E isso vai dar um número muito grande, então 400 dividido por um número muito grande dá um número muito pequeno, bem pertinho de zero. Então a gente pode dizer que esse limite aqui, né, quando t tende a infinito, vai a 500. Então esse aqui é o limite, né, de sal dentro do tanque quando t tende a infinito, 500. E ele ainda quer saber qual é o tempo necessário para que se atinja metade desse valor, né? Então metade de 500, 250, a gente vai calcular aqui agora, 250 igual. Então a gente tem isso daqui. Agora aqui é bem simples, a gente vai passar esse 500 para cá, vai ficar menos 250, menos 250 dividido por menos 400 dá 5 oitavos, então vamos lá, pode colocar aqui então 5 oitavos, né? É igual a E elevado a menos 1 sobre 25t. Para eliminar, né, esse E desse lado, a gente aplica o ln, então a gente vai ter aqui desse lado o ln de 5 oitavos igual a menos t sobre 25. Então a gente tem essa função aqui. Agora é só a gente isolar esse t, né? Jogar a setinha aqui para o lado. A gente vai ter 25 vezes, né, o ln de 5 oitavos negativo, né, é igual a t. Então a gente sabe que esse valor aqui de t, né, batendo na calculadora essa conta aqui, vai ser aí aproximadamente 11,75. Então esse é o tempo necessário para que se atinja metade aí do valor total, né, do valor limite, né, que é desse aqui de 500. Então para atingir 250 você precisa de um tempo de 11,75. Então tá aí a resolução do primeiro exercício, né, desse exercício aqui 4.3. Vocês vão ver que o segundo 4.4 tem uma pequena diferença, mas não complica muito não. Então esse aqui é a resolução do exercício. Espero que vocês tenham entendido. Se você não tiver entendido alguma coisa, você pode deixar um comentário ou alguma coisa do tipo que eu vou estar respondendo você. Então é isso. Vamos agora para o exercício 4.4.